Olá, seja bem-vindo ao curso Como Ter uma Memória Poderosa e Eficaz. Estamos iniciando agora a nossa terceira aula, que tem como tema Como Superar a Perda da Memória Recente. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora mesmo e ative o sino para ser avisado quando as próximas aulas forem publicadas. Está preparado? Então vamos lá! A perda de memória recente pode ser assustadora, mas em muitos casos é possível controlar ou até mesmo reverter o quadro. Ajude o cérebro a construir memórias recentes ao encarar novos desafios, socializar com mais frequência e concentrar-se nas tarefas do momento. Cuide bem do corpo com uma alimentação saudável, atividade física e horas suficientes de sono. Se você perceber que nada mudou, também há forma de conviver com a situação. No primeiro método, vamos estudar sobre como manter o cérebro aguçado. Mantenha a mente bem treinada. As conexões cerebrais que criam as memórias recentes podem ser fortalecidas quando a mente se mantém ativa. Algumas atividades, como fazer palavras cruzadas, tocar um instrumento ou até aprender novos caminhos para ir de casa até o trabalho, podem ajudar a manter o cérebro ativo. Experimente fazer palavras cruzadas uma vez ao dia, de manhã ou à noite. Se você não toca nenhum instrumento musical, que tal se matricular em um curso? Caso você já toque ou cante, reserve uma meia horinha por dia para praticar. Socialize-se com mais frequência. A depressão e o estresse podem contribuir para a perda de memória recente. Quando você passa mais tempo entre amigos ou familiares, é mais fácil relaxar e ficar de bom humor, o que melhora o problema. Coisas simples como um telefonema ou um encontro no almoço ajudam bastante. Concentre-se. Você notou que está com dificuldade de lembrar uma leitura ou um estudo? Procure limitar as distrações do ambiente. Escolha um lugar silencioso para trabalhar. Desative as notificações do celular ou coloque o aparelho no modo silencioso. Quanto menos você se distrair durante o trabalho, maiores são as chances de melhorar a memória a curto prazo. Masque chiclete enquanto estuda. Os cientistas não sabem exatamente o porquê, mas mascar chiclete durante os estudos pode aumentar a atividade na área do cérebro, responsável pela memória. Portanto, masque chiclete durante os estudos ou quando estiver trabalhando em um projeto importante, melhorando assim a capacidade de reter informações novas. Sempre masque um chiclete do mesmo sabor. Se tiver que fazer uma prova, pergunte ao professor se pode mascar chiclete, tem que ser do mesmo sabor. Rabisque enquanto ouve. Está preocupado com o declínio da sua capacidade de assimilar o que escuta? Experimente rabiscar enquanto a pessoa estiver falando. Ao rabiscar, você se concentra somente em duas coisas: no desenho e no que o outro está falando. Só não se esqueça de avisar para não parecer desinteressado. Por exemplo, explique: quando eu faço desenhos, tenho a impressão de que consigo me lembrar melhor da conversa depois. Você se importa se eu ficar rabiscando enquanto nós batemos um papo? Você também pode rabiscar durante reuniões, basta ser educado. Estudaremos agora o segundo método, que nos ensina como cuidar do corpo. Durma o suficiente. O cérebro cria novas conexões, algumas delas associadas à memória, durante o sono. Portanto, dormir o suficiente pode ajudar a amenizar a perda da memória de curto prazo. É preciso dormir pelo menos 8 horas por noite, indo para a cama e acordando sempre no mesmo horário. Evite consumir qualquer tipo de estimulante, como a cafeína, meia hora antes de ir dormir. Tais substâncias podem deixá-lo desperto. Não consuma alimentos gordurosos, condimentados ou pesados de 2 a 3 horas antes de ir dormir. Eles podem causar azia, que atrapalha muito o sono. Evite usar eletrônicos na cama. A luminosidade das telas de celulares, por exemplo, de tablets e notebooks,
pode fazer o cérebro achar que é dia, mantendo-o acordado. Seja ativo. A atividade física contribui para a saúde de forma geral. E quando estamos saudáveis, a memória pode melhorar muito. Faça 30 minutos de exercícios todos os dias, seja uma caminhada, uma corrida ou uma aula na academia. Se você não puder sair para praticar uma atividade física por algum motivo, também dá para fazer exercícios sem sair do seu lugar, em casa mesmo. Tenha uma alimentação saudável. As frutas, legumes e grãos integrais fazem muito bem para o corpo, mas também para a mente. Consuma proteínas com baixo teor de gordura, como frango, e beba muita água. Com uma alimentação natural, a memória só tem a ganhar. No café da manhã, que tal uma tigela de salada de frutas e 1 ou 2 ovos cozidos? Tudo bem tomar café ou chá, mas não coloque muito leite integral. Um lanche de pão integral cheio de legumes e proteínas magras, como frango fatiado ou peito de peru, é uma ótima ideia para o almoço. Assim como uma salada completa. Já no jantar, coma frango ou peixe assado ou grelhado com legumes variados. Cuide direito de outros problemas de saúde. Existem muitas doenças que podem afetar a memória de curto prazo, como a depressão, a pressão alta e problemas de tireoide. Não deixe de tomar os medicamentos necessários, já que as doenças não tratadas podem piorar a situação do seu cérebro. Fale com o médico ao perceber que o seu medicamento de rotina tem afetado a memória recente. Alguns remédios podem alterar a memória e o modo como o seu organismo reage a eles, e pode mudar com o tempo. Medite. Aprenda a meditar para saber como ignorar as distrações do cotidiano. Em geral, as pessoas que têm o hábito de meditar também conseguem se concentrar mais, mesmo quando não estão meditando. Reserve 10 minutos por dia para a prática em um cômodo silencioso da sua casa. Converse com o médico se você estiver preocupado. Você sente que a perda da memória de curto prazo está interferindo na sua rotina? Não hesite em consultar um médico. Esse problema pode ser um indício de uma doença grave, que pode ser identificada e tratada pelo profissional bem cedo. O terceiro método nos ensinará como lidar com a perda de memória. Anote tudo. Anote tudo o que puder se você tiver dificuldade de se lembrar dos compromissos ou das tarefas que tem a cumprir. Use um dispositivo para acompanhar todas as obrigações da sua vida, como um aplicativo do tipo calendário, uma agenda de papel ou um simples bloco de notas. Consulte-o sempre e dê um visto nas atividades que tiver concluído. Se for um notebook ou um aplicativo digital, é uma boa ideia ter uma cópia de segurança salva em algum outro lugar. Deixe cada objeto no seu devido lugar. Tem percebido que não consegue se lembrar de onde deixou certos objetos que precisa usar todos os dias? Defina um local específico para eles. Após atribuir um lugar para cada coisa, anote as informações. Dessa maneira, você tem uma lista para recorrer sempre que precisar, até que se habitue. Por exemplo, é possível instalar um gancho para as chaves perto da porta, sempre deixar o celular e a carteira na mesa, guardar os talões de cheque em uma gaveta do armário. Anote uma rotina. Todo mundo tem uma coisa ou outra para fazer todos os dias. Transforme as suas obrigações em rotina, realizando as tarefas diárias sempre na mesma ordem e no mesmo horário. Com o tempo, a rotina se torna natural e você não precisará mais se preocupar em esquecer de fazer algo. Durante a fase de adaptação à rotina, marque tudo em uma agenda ou em um caderno de uso diário. Anote a hora que você acorda, faz café, escova os dentes, prepara a janta, lava a louça e vai para a cama. Peça para que as pessoas repitam o que disseram. A perda da memória de curto prazo pode causar constrangimento, mas a maioria das pessoas não se importa em repetir algo se você pedir. Ao saber que não é preciso se lembrar de tudo, dá para tirar uma parte da pressão das costas. Experimente dizer: por favor, me perdoe se eu já fiz a mesma pergunta, mas você poderia me dizer onde fica a sala de conferências? Use mnemônicos.
Esta é uma ótima ferramenta para todo mundo. Independentemente de problemas de memória, os mnemônicos são um conjunto de técnicas que envolve relacionar uma palavra, frase ou imagem a um certo objeto. Essa habilidade pode ser muito poderosa para a memorização. Talvez você nunca tenha ouvido falar de mnemônicos, mas quem está prestando concursos públicos provavelmente já cruzou com vários. Procure associar o nome de uma pessoa que você acabou de conhecer a uma característica física do rosto dela e, se possível, até fazer uma rima. Nem precisa fazer muito sentido. Um exemplo é Rafael Olhos de Céu. Divirta-se com suas construções mnemônicas. Dê uma ajudinha para a sua memória com uma rima grosseira como: o nome do novo chefe é Dante Carvalho. Diz que ele tem um grande... Preencha as lacunas. É ótimo para a memória. Divirta-se. Tente agrupar as informações. Se você precisa memorizar uma coisa importante e estiver com dificuldade, divida as informações em grupos menores. Experimente essa técnica para listas de compras, aniversários, nomes ou outras coisas das quais precisa se lembrar. O exemplo mais comum é com o número de telefone. Em vez de tentar decorar um número de 10 dígitos, a maioria das pessoas acha mais fácil dividi-lo em grupos com 3 dígitos, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Procure não usar drogas ilícitas, consumir muito álcool ou fumar. Essas substâncias podem prejudicar as funções cerebrais e, em excesso, abreviar a vida. Tem o hábito de tomar café ou de consumir outros produtos com cafeína? Então tome uma dose moderada todos os dias, sempre no mesmo horário. Use uma lousa para anotar as tarefas diárias. Quando acabar tudo, risque-as da lista, mas apague os vistos quando for dormir. Também é legal ter outra pessoa para ajudá-lo com isso. Faça listas curtas. Complete uma lista curta e comece outra. Vá completando poucas tarefas por vez e criando novas listas para conseguir fazer mais coisas. Carregue sempre consigo um caderno de anotações. Essa foi a nossa terceira aula do curso Como Ter uma Memória Poderosa e Eficaz. Se você gostou, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para receber todas as aulas. Te vejo na próxima aula que tem como tema Como Lembrar do que Li. Agora é com você. Te vejo lá.